Sejam bem-vindos à apresentação de projeto da equipe Draco Volans. Representamos a Universidade de Brasília na categoria regular da competição SAI Brasil Aerodesign. Nessa apresentação serão abordados os seguintes tópicos: metodologia de projeto, requisitos e objetivos, seleção do grupo motopropulsor, projeto conceitual, protótipo, otimização do protótipo, projeto detalhado para as respectivas áreas e projeção para a competição. Após a competição de 2019, foi feita uma análise comparativa da pontuação com relação às demais equipes. Deu-se especial atenção às áreas de desempenho e elétrica que obtiveram as menores pontuações. Analisou-se também as principais falhas da equipe em 2019. Na competição de voo, motores servos levaram à queda da aeronave. No projeto, houve erro na análise dos carregamentos críticos do elevon. Para não se repetir as falhas, a equipe decidiu por renovar o sistema motopropulsor, usar servos de maior qualidade e dar maior atenção e revisão aos memoriais de cálculo. Aqui é apresentado o cronograma preliminar da equipe, anterior a todas as alterações de regulamento. Em seguida, representa-se o fluxograma da metodologia de projeto, que consiste de uma análise conceitual com base nas restrições do regulamento, seguida de uma otimização genética em Mode Frontier para maximizar o emitor. Caso os resultados da otimização sejam satisfatórios, segue-se para análises mais refinadas, em um projeto iterativo, por fim chegando ao projeto final. Aqui mostra-se o cronograma real de projeto após todas as alterações. Estabeleceu-se como objetivos usar sistema motopropulsor elétrico, realizar ensaios experimentais do motor e hélice, peso vazio menor que 2,4 kg e emitor maior que 13 kg. A seleção de grupo motopropulsor buscou maximizar a carga paga dentro das limitações financeiras da equipe. Usou-se um algoritmo para avaliar o emitor de diversas hélices a partir dos dados fornecidos pela PC, das restrições de potência da hélice, do comprimento de pista e dos dados provisórios da aeronave. Avaliou-se que os motores elétricos tinham melhor desempenho. A hélice escolhida foi a 14 por 5,5 MR, pois o aumento de carga paga não justificou o maior preço dos motores adequados à hélice de 16 por 5,5 MR. O motor escolhido foi o AT3530 da T-Motors, por apresentar tanto melhor performance quanto preço. No projeto conceitual, buscou-se comparar a eficiência das melhores aeronaves do ano de 2019. Os custos foram estimados com base no histórico da equipe. A asa voadora listada foi obtida após rodada de otimização multidisciplinar no Mode Frontier. Por fim, optou-se pela asa voadora, por ter uma boa eficiência e custo similar ao do monoplano convencional. A otimização define a forma plana da aeronave, seleciona os perfis e utiliza o AVL para realizar um modelo aerodinâmico e calcular os parâmetros de estabilidade estática e deflexões. Segue-se um programa em Python que analisa o emitor para uma corrida de decolagem em 45 metros. Na figura, são apresentados os parâmetros geométricos da aeronave para a determinação da forma plana. Em seguida, apresentam-se os resultados da otimização genética multidisciplinar. A tabela apresenta quantitativamente os dados do protótipo, obtendo-se um emitor de 12,2 kg e todos os demais parâmetros dentro de valores considerados razoáveis pela equipe. Com análises mais refinadas, fez-se necessário as seguintes alterações: otimização de perfis e redimensionamento da superfície de controle. A escolha preliminar da perfilagem priorizou-se baixo CM para garantir a trimagem com baixas deflexões de elevon. Escolheu-se a série Epler com os perfis A328, A327, A326 e A325 da raiz até a ponta. Assim, os perfis da raiz são de maior CL, maximizando a carga paga, enquanto os perfis da ponta são de CM mais positivo, garantindo a característica de estabilidade adequada. O projeto detalhado decidiu-se implementar uma otimização genética dos perfis da raiz E328 e E327 para maximização de CL máximo. Parametrizou-se por curvas de Bézier e restringiu-se o CM e a geometria dos aerofólios, para manter o loft suave da curva. Em Xfoil, obteve-se aumento de 6 e 8% de CL máximo para o E328 e o E327, respectivamente. Por fim, os perfis foram simulados em SST para verificação. Neste ano, ampliaram-se as análises de CFD para reduzir o impacto da ausência de ensaios experimentais. Após estudos de convergência de malha e validação, simulou-se ângulo de ataque, ângulo de derrapagem, efeito solo, deflexão de elevons e drag rudder. Um dispositivo de ponta foi demandado pela área de estabilidade como estabilizador vertical. Assim, analisaram-se em RANs as geometrias de endplate e winglet. Notou-se um descolamento generalizado prematuro no endplate para 5 graus de ângulo de ataque, o que só ocorre para o winglet a aproximadamente 10 graus. Como consequência, há uma piora moderada de CL no endplate em relação ao winglet, mas por motivos de complexidade construtiva e massa adicionada, optou-se por usar os endplates.
Para análise precisa do desempenho da aeronave, considerou-se o efeito da trimagem na CL-alfa. Para a determinação da característica de stall, usou-se o método da seção crítica e, posteriormente, SST. Dessa forma, verificou-se tendência de stall a partir da raiz, preservando-se as superfícies de controle. Para o dimensionamento das superfícies de controle, considerou-se os casos críticos de voo. Optou-se por superfície de controle longitudinal e lateral do tipo Elevon, com 800 por 110 mm, tendo limite de deflexão de menos 8 e mais 3,5 graus da função profundor e menos 15 e mais 15 graus da função de aileron. Já para controle direcional, optou-se pelo drag rudder, com 191 por 110 mm e limite de deflexão de 30 graus. A fim de garantir estabilidade direcional e cumprir requisitos de qualidade de voo do Flying Qualities, foi utilizado um endplate. Tal superfície auxilia no desempenho em curvas, melhora o controle direcional e garante maior estabilidade em ventos de través. A estabilidade estática é garantida com CM-alfa menor que zero, CL-beta maior que zero e CN-beta maior que zero. Para tal, o CG foi posicionado em 29,6% da corda média aerodinâmica. Com o ponto neutro da aeronave a 34,7% da CMA, foi garantida uma margem estática entre 5% e 5,5%. Em estabilidade dinâmica, foram analisados os modos longitudinais de período curto e fugoide e os modos laterodirecionais de Dutch Roll, rolagem e espiral. Objetivou-se nível 1 do Flying Qualities. A equipe utilizou o simulador de voo próprio, que consiste em um código base criado em Python e interface gráfica em Blender. Para o simulador, consideram-se os dados atmosféricos, o modelo aerodinâmico e o impulso do motor. As entradas são dadas pelo controle, e a partir das equações de movimento, obtém-se os dados de saída da aeronave. A aeronave apresentou qualidade de voo satisfatória, tanto para o piloto quanto na análise teórica da equipe. Os parâmetros utilizados foram representados em uma tabela que se baseiam na norma 1000 F8785C do Flying Qualities. Iniciou-se a análise de cargas utilizando um fator de carga de 2,5. Constatou-se que nas condições críticas o avião ainda tinha autoridade de profundor. Por isso, foram feitas novas análises considerando essas deflexões e expandiu-se o diagrama para acomodar tais condições. Todas as análises dinâmicas utilizaram um simulador desenvolvido por estabilidade, controle e desempenho. Para a área de estruturas foram definidos alguns focos, como minimizar o peso vazio, utilizar e atualizar um banco de dados de propriedades da equipe, fazer análise analítica e numérica de todos os componentes, otimizando sempre que possível. As condições críticas de voo consideradas foram vão a mais e menos 15 graus na velocidade máxima e vento lateral a 6 metros por segundo na velocidade de cruzeiro. Foi feita a análise analítica de junções com os dados de carregamento de torção e flexão obtidos experimentalmente em 2019. Para o TPP laminado, foi feita uma análise analítica utilizando o método TCL, resultando em um TPP de 14 camadas. O TPP foi analisado em elementos finitos e constatou-se que o número de camadas poderia ser reduzido para 10 com um fator de segurança de 1,5. Constatou-se também que não há risco de flambagem do TPP. Para a estimativa das propriedades de rigidez da longarina, foram utilizados métodos de energia com dados de torção obtidos em elementos finitos. O G, em particular, teve sua estimativa melhorada de 2019 para 2020. Os perfis foram otimizados topologicamente utilizando os elementos finitos. Esse ano, a otimização foi feita com a aplicação de cargas globais da aeronave, em contraste com 2019, que utilizava aproximações de pressões integradas sobre os perfis. Aqui são destacados alguns pontos relevantes, como o peso vazio estrutural, que corresponde a apenas 50% do peso da aeronave. Alguns pontos de evolução foram o dimensionamento das superfícies de controle, a análise numérica mais detalhada da asa e os dimensionamentos analíticos e numéricos para quase todos os componentes da aeronave. Para os projetos futuros, ficam como desafios uma análise de junções em elementos finitos e uma solução mais adequada para elementos de viga também em elementos finitos, já que os modelos disponíveis não consideram amassamento da seção circular, por exemplo. Inicialmente, fizeram-se as análises aeroelásticas analíticas. Constatou-se que a aeronave não apresenta instabilidades no envelope de voo. Em 2019, utilizou-se o Nastran para algumas análises estruturais. Em 2020, estendeu-se sua utilização para análises aeroelásticas. Algumas motivações para isso são aumentar a fidelidade das análises e melhorar a integração entre as áreas de cargas e estruturas. Entretanto, algumas simplificações foram utilizadas, como o uso de elementos de viga e placa, engaste na seção central e utilização de perfis simétricos, sem matrizes de correção. Na imagem é mostrada a malha aerodinâmica. E, por fim, a malha estrutural. Em seguida, comparou-se os resultados estáticos obtidos e verificou-se que os efeitos aeroelásticos aumentam as cargas críticas no caso 4 e aliviam as cargas no caso 5. Por fim, foi feita a análise numérica de flutter,
e ao se comparar com os resultados analíticos, percebeu-se que esses métodos não são conservativos para essa aeronave, pois a velocidade de flutter é maior que na análise numérica. Na análise de desempenho, obteve-se a velocidade de stall em solo para encontrar a velocidade de decolagem e obter o MTOL. Também foram calculadas as velocidades de pouso e flare com base no comportamento em solo. Decidiu-se que a altura de voo seria de 12 metros. As velocidades em ar foram calculadas a partir do modelo da aeronave fora do efeito solo. Obteve-se o comportamento em algumas manobras relevantes, como a razão de descida durante a aproximação, o raio mínimo para uma curva nivelada em MTOL, a distância em solo percorrida durante a aproximação e flare. Também detectou-se a necessidade de freios para obter a bonificação de pouso em menos de 100 metros para MTOL. Estes foram adotados, pois a bonificação compensa a perda de carga paga. Calculou-se o tempo de missão do avião, incluindo uma volta de segurança. Isso permitiu dimensionar a bateria para o voo, além de preparar o piloto para o circuito adequado. As diretrizes que guiaram o projeto elétrico foram segurança e confiabilidade para todos os casos críticos de voo, peso, evitando um aumento excessivo no peso vazio da aeronave, e custo, respeitando o orçamento da equipe para a compra dos componentes. Com a impossibilidade de realizar a maioria dos testes previstos, realizaram-se apenas testes pontuais, para eficiência do circuito motopropulsor, variações de corrente e tensão ao longo do voo e quedas de tensão. Os componentes foram escolhidos para os casos críticos. Para o sistema de transmissão, tem-se o radiocontrole Taran X9D Plus e o receptor FR-Sky Delta 8. Para o sistema de controle foram escolhidos servos Spectrums A7020 para os elevons, servos HS225BB para os drag rudders e servos HS5055MG para os freios e para a triquilha. Para alimentar o sistema, usou-se uma bateria Life 2S 500 mAh 15C. Para o sistema motopropulsor, temos o motor AT3530 junto ao ESC AT75A, alimentados por uma bateria LiPo 6S 3700 mAh 25C. Conforme regulamento, é preciso acoplar aos circuitos alguns componentes acessórios para medição e segurança. Foi escolhido o vatímetro GT Power 130A, VoltWatch e switches comerciais e arm plug feito pela equipe. Todos devem estar de acordo com a tensão e corrente do circuito em que estão conectados. Na imagem é possível ver o esquemático do projeto com os devidos componentes. Aqui, vê-se a disposição dos componentes pela vista superior da aeronave. Por fim, o peso vazio foi estimado em 2,5 kg. Atribuiu-se uma incerteza de 130 gramas, considerando a ausência da aeronave construída. Com todos os dados e parâmetros definidos, fez-se análise de pontuação máxima que a equipe pode obter em cada categoria. Por fim, é apresentar a comparação entre o projeto final e o protótipo. Obteve-se um MTOL 4,8% maior do que o estimado inicialmente, porém, o peso vazio excedeu em 4,2% o esperado, devido a componentes elétricos com peso subestimado. Obteve-se um projeto mais confiável e seguro. A Draco Volans agradece às instituições e empresas parceiras que tornam possível a execução desse projeto. A APC Propellers pelo fornecimento das hélices do sistema propulsivo, a TecBond pelo auxílio com seus produtos de excelência, a Biscoito Mineiro pelo apoio financeiro e a Safran, nossa principal patrocinadora. Agradecemos também à Finatec pelo auxílio na gestão financeira, à Faculdade de Brasília pelo apoio institucional e, por fim, ao nosso orientador, professor Braulio. Sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe. Agradecemos sua atenção.